Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é proletarização do trabalho intelectual. Na globalização capitalista atual, a maior parte das relações sociais e produtivas está passando por profundas transformações. Hoje o nosso foco volta-se às mudanças em curso no campo acadêmico. Até pouco tempo, o trabalho intelectual era centralizado no professor universitário, que era um pesquisador autônomo e autoral. No presente, se vive-se um processo de coletivização do trabalho intelectual em ritmo acelerado. Nossa entrevista será dedicada ao exame dessa problemática. E a nossa convidada é a professora Beatriz Couto, professora da UFMG, e uma especialista que tem se dedicado à pesquisa desse tema. Bem-vindo, professora, é um grande prazer tê-la aqui novamente. Prazer é meu. Como situar o trabalho intelectual na nossa época? Por quais transformações principais ele tem passado? Mais ou menos como você já indicou, nós temos uma história de um trabalho intelectual autônomo, um autor individual, ele é responsável pela concepção e desenvolvimento do seu trabalho e fica o nome dele associado a qualidades ou às dificuldades que o trabalho eventualmente tenha apresentado, as contribuições ou eventualmente as críticas que podem ser feitas. Nos dias de hoje, nós estamos caminhando para um trabalho continuamente coletivo, sempre mais coletivo. Sempre tem aquela interpretação de que o trabalho está mais complexo, que os espaços são, a perspectiva às vezes exige uma quantidade maior de pessoas, como no caso das pesquisas de campo, das pesquisas eleitorais, que você tem, precisa mesmo das pesquisas em região metropolitana, que você tem de fato uma necessidade muito grande de maior número de pessoas. Eu fico pensando no DNA, a decifração do DNA. Exatamente. Se você não tivesse envolvido essa equipe internacional, não teria ocorrido até hoje, né? Exatamente. Então essa é uma grande evidência de um trabalho cada vez mais coletivo. Mas o que a gente tem tentado entender é que não é exatamente só porque o trabalho é mais complexo e mais amplo que ele está se tornando coletivo. Tem outros motivos pelo qual o trabalho está se tornando coletivo e, às vezes, essa imagem muito positiva de uma cooperação, de uma contribuição que é real, ela pode não contar a história toda. Sim. Eu fico pensando aqui na sua descrição, quer dizer, nós passamos do artesanato da manufatura para a maquinofatura. O processo intelectual está passando nisso também? Está se industrializando, professor? Está industrializando, exatamente. Eu acho que a forma como você está colocando é exatamente a forma mais correta e está industrializando assim, tanto nos aspectos positivos, que aumenta a produtividade, aumenta até a confiabilidade, vamos dizer assim, a credibilidade do trabalho, mas também está aumentando a dependência do intelectual em relação às condições de produção coletivas. Então, o intelectual está perdendo a autonomia que ele tinha historicamente. Nós estamos assistindo, como assistimos no trabalho manual, a divisão entre concepção e desenvolvimento. As tarefas estão sendo parceladas e aí nós vamos ter adoção de frentes concertadas de pesquisa, quer dizer, a pesquisa começa em diversas áreas e essas áreas se instruem em tempo real, de forma que ela vai atendendo a um objetivo comum. Agora, esse objetivo comum tende a ser um objetivo inautônomo, quer dizer, ou por exigência de Estado ou por exigência da indústria. Então, e o pesquisador ele pode ser continuamente afastado da definição desses objetivos, ele tem que se submeter aos objetivos
principalmente em função da questão do financiamento, porque uma pesquisa muito grande ou que dependa de muitas máquinas, ela começa a exigir um financiamento e aí esse financiamento começa a decidir quais são os objetivos do trabalho. Tem que dar resultado. E tem que dar resultado. Quer dizer que, além da industrialização, nós estamos passando para a tailorização do trabalho intelectual. O termo é esse. Taylorizando com o que aquilo tem de perda de autonomia, de perda de referencial. Mas no caso do trabalho intelectual, tem algumas outras coisas, por exemplo, uma das questões fortes é a internalização da instância crítica. Quer dizer, como é um trabalho de equipe, na hora que ele se apresenta, ele já passou por uma instância, pela crítica, que é o que normalmente o trabalho autoral fazia depois que o trabalho estava pronto. Isso pode ser um motivo interessante e positivo, porque o trabalho já se apresenta de uma forma mais refinada, mas também pode ser algo da ordem de um controle mais político e mais ideológico dos conteúdos e das justificações. Perfeito. Quando que esse processo se acelerou, professora, essa transformação? Olha que isso é uma formação multissecular. A universidade começa lá no século XII e ela começa com o autor, e esse autor ele varre quase toda a história da universidade e a gente ainda tem a ilusão de que ele existe. Mas o caso é que, e de certa forma, em algumas marginais, ele existe mesmo. Mas o caso é que ele foi alterando, o primeiro grande momento não é de alteração disso, mas no sentido da coletivização do trabalho, foi claramente a enciclopédia. Na enciclopédia foram contratados coisa de 140 pessoas para desenvolver quase mil e tantos verbetes. E aí, então, aquelas pessoas escreviam paralelamente, mas não havia conexão entre os diversos... As equipes. A equipe, cada qual fazia seu pedacinho. Então, era um autor individual apresentando o seu trabalho no conjunto. Quando chegou... Isso começa a mudar na primeira metade do século XIX, quando aparece o urbanismo. Porque no urbanismo, aquele trabalho de construção de cidades que vinha lá da Mesopotâmia, 10 mil anos atrás, ele deixa de responder à dinâmica do trabalho artesanal histórico. Então, as cidades começam a crescer num ritmo tão acelerado, em função de necessidades novas que não existiam antes, que aí começou a atrapalhar as casas começaram a ficar deterioradas, degradadas, e não conseguia se resolver o problema, então começou a ter aquela questão da peste e tal. Então, teve em algum momento que chamar as pessoas para discussão, e aí, nesse momento, incluíram engenheiros, advogados, o pessoal do serviço social, os médicos, exatamente. Eles começaram a formular o que tinha que ser uma noção de trabalho mas focado num objeto. Então, mais interdisciplinar. Exatamente. Né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar como é que anda esse processo nas universidades no exterior, sobretudo as americanas e as europeias, que são as maiores referências para nós. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema proletarização do trabalho intelectual. Nós situamos exatamente em que consiste essa proletarização, a influência da indústria e da tailorização no processo de criação do trabalho intelectual. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é analisar um pouco em que países, em que universidades esse processo está mais adiantado e mais profundo. Olha, a grande mudança do século XX aconteceu exatamente nas universidades americanas. Sim.
E isso aconteceu em função, creio eu, a forma mais correta para mim de colocar isso, é que aconteceu na produção da bomba atômica, quando as universidades foram chamadas aos professores a migrar para Los Alamos e lá produzir a bomba atômica. Foram engenheiros, físicos, químicos, que fizeram esse trabalho, mas era um trabalho que na época era o seguinte: as próprias áreas de conhecimento não dominavam o que elas precisavam de dominar, então elas tiveram de trabalhar e se instruir em tempo real para que esse trabalho acontecesse. E o resultado, nós estamos agora vivendo de novo um problema grave quanto a isso, você vê a consequência disso. Uma das pessoas na época, que é o Oppenheimer, que produziu isso, ele falou: a ciência conheceu o pecado. E de fato, é verdade, foram as pessoas que foram produzir uma arma de genocídio, né? Mas o caso é que o efeito daquilo foi tão forte e tão óbvio e tão gritante que imediatamente as indústrias perceberam que não era preciso esperar a ideia aparecer na cabeça do pesquisador, que eles podiam encomendar previamente que tipo de trabalho, que tipo de pesquisa, que tipo de resultado que eles queriam. A partir daí se deu, então, a integração entre a universidade e a empresa? Exatamente, com os departamentos de pesquisa e desenvolvimento, nos dias de hoje, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sim. Então, o que nós temos assistido a partir de meados do século XX para agora é a possibilidade de desenvolver isso dentro das universidades. As universidades americanas estão com isso muito mais desenvolvido. É um modelo que está se apresentando hegemônico e que as universidades são chamadas a responder a ele. Que dizer desse processo nas universidades europeias? Olha aqui, as universidades europeias, elas têm também uma parte de desenvolvimento e de pesquisa similar, né? Elas, embora quase que a gente possa dizer que, no geral, as universidades americanas, elas avançam nas ciências exatas e da natureza de uma forma nunca antes vista, tá certo? As europeias, elas seguem, elas produzem, elas têm uma questão, isso, acho que a gente quase que tem uma ligação, pode ser engano meu, mas uma ligação muito forte mais com as ciências humanas e sociais, que são ciências que estão sendo forçadas a se adaptar a esse ritmo e a esse processo. Mas a adaptação dessas ciências, das ciências sociais e humanas a esse processo e ritmo, ela se dá de uma forma muito mais difícil do que acontece com as ciências sociais exatas e da natureza, porque elas não têm um paradigma da forma como ele ocorre nas ciências exatas e da natureza. Nas ciências humanas, a gente tem tradições que seguem paralelas e que às vezes dependem da adesão de cada pesquisador a uma determinada lógica, a uma determinada tradição de pesquisa. E isso, então, embora as ciências sociais e humanas estejam pressionadas a se adaptar ao modelo das ciências exatas e da natureza, isso está se fazendo em torno de uma certa perda de qualidade do trabalho das ciências. É uma coisa difícil falar isso, porque isso é uma generalização muito alta e claro, tem de tudo para todo lado. Mas com um processo secular, nós estamos vendo uma pressão muito grande para adaptar a esses modelos onde a previsão, o trabalho é previsível, você pode parcelar a tarefa, você pode apresentar um resultado comum. E isso, nas ciências humanas, a gente sabe que há outros processos que envolvem com isso, inclusive a legitimação dos trabalhos, que é mais complicado. Perfeito. Como está esse processo nos países emergentes? Olha, a gente está aqui também impressionado e talvez a gente sinta o lado mais, eu pelo menos penso isso, um lado mais perverso disso de uma forma muito acentuada. Porque, por exemplo, até onde eu consigo pensar, nos Estados Unidos, eles têm uma pesquisa paradigmática rolando, mas a própria noção de paradigma, ela diz para a gente o seguinte: uma hora o paradigma vai bater nos seus limites.
Sim. Então, a impressão que eu tenho, como eles têm muito dinheiro para financiar, eles não financiam só o paradigma hegemônico, eles vão financiando pesquisas alternativas, disruptivas, com outro tipo de ideia, porque a hora que o paradigma der errado, eles olham o que, que as pessoas estavam pesquisando lá e financiam. Aqui tem uma pressão muito grande para você conformar com o paradigma hegemônico. E isso feito à base, por exemplo, de um controle muito grande, de uma pressão muito grande para conseguir produzir de acordo com, com as ideias hegemônicas no primeiro mundo e nos ritmos e nas velocidades e nas formas que estes que obriga, induz a adesão a esse tipo de paradigma. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como anda esse processo de coletivização do trabalho intelectual no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema proletarização do trabalho intelectual. No primeiro bloco, nós situamos em que consiste essa proletarização, a taylorização da produção do conhecimento. No segundo bloco, nós trabalhamos quais as universidades, o modelo norte-americano, que foi desenvolvido a partir da criação da bomba atômica e depois se espalhou para o Brasil. Falamos também dos países emergentes e deixamos para esse terceiro bloco falar do processo aqui no Brasil. Como anda o processo aqui no Brasil, professora? Olha, a gente tem assistido um quantitativismo muito grande, porque essa é a forma que garante a possibilidade de exigir um ritmo de resultados e pesquisas. E eu acho que esse quantitativismo tem se dado, inclusive, em oposição a uma possibilidade de fazer avaliações qualitativas. É bem interessante que tem a CAPES, por exemplo, cria um processo de avaliar que chama-se Qualis, mas outro dia alguém estava falando, e não fui eu, assim, olha, o problema não é a Qualis, o problema é o Quantis. A gente está sendo avaliada pelo Quantis. E isso acaba que tende a pressionar o resultado para baixo, porque você está continuamente sendo obrigado a aumentar o nível de produção, a quantidade de produção. E isso, então, começa a se fazer numa certa, assim... É claro que tudo isso que a gente está falando aqui é uma coisa que precisa de ser avaliada, são processos longos, de longo prazo, mas o caso é que, e processos específicos podem ser completamente diferentes, mas o caso é que tem havido uma tendência a até alguma mediocrização do trabalho, repetição, os trabalhos vão ficando muito similares uns aos outros, e isso acaba que não é isso que ciência devia fazer. O produtivismo tomou conta da universidade? Completamente, completamente. É a forma como os pesquisadores são avaliados, e isso tem tido assim, um resultado. Eu acho até que já tem gente incomodada com isso, e eu acho que um dos exemplos mais interessantes que eu já vi foi uma professora, uma antropóloga do Rio de Janeiro, fazendo uma pesquisa num doutorado nota 7 de Química, e ela está lá observando os professores, os pesquisadores. Então chegou uma hora que ela virou para eles e falou assim: escuta aqui, mas vocês estão falando que o problema é aqui e vocês estão pesquisando cá. Que história que é essa? Aí a resposta deles, porque se a gente for parar para pesquisar cá, até que a gente consiga algum resultado, nós já perdemos a nota 7 da CAPES. Quer dizer, gente, isso é, evidentemente, um tiro no pé. Então, a indução desse processo, além do espelho americano, é exatamente induzido pelas agências de fomento à pesquisa. As agências de pesquisa, elas adotaram esse modelo, e é interessante que, na origem, esse modelo, ele foi, embora ele não seja melhor na origem, ele pelo menos foi mais honesto, porque as pessoas, de fato, pesquisaram quantos trabalhos um pesquisador
produzir ao longo da vida. Eles fizeram isso na área de química e de física. Tinham revistas com mais de 100 anos, com 150 anos, e eles conseguiram definir, quantificar quantos. E na época, que foi na década de 60, um professor, ao longo de uma vida acadêmica, produzia 10 trabalhos. Nos dias de hoje, eles querem 2, 3 por ano. Quadriênio passa 10. Cara. Isso funciona porque eles querem, o seguinte, como o dinheiro é pouco, cada momento ele sobe um pouquinho, eu chego até a dizer, sobe a régua. Por quê? Para pegar aquele dinheiro e colocar ele na meia dúzia que dá conta de financiar. Como fica o ensino, se todo mundo está se dedicando mais à pesquisa e se, digamos, a carreira se baseia exatamente em trabalhos produzidos? Olha aqui, eu acho que o ensino, assim, está precisando ser mais valorizado. É quase que um professor se dedica ao seu ensino em função das suas dedicações pessoais, dos seus compromissos pessoais. Para a instituição, ensino é basicamente o que é menos valorizado. É menos valorizado. O professor é estimulado e é valorizado e é reconhecido pela pesquisa. Nos dias de hoje, até pela extensão, mas o ensino fica. E o movimento dos professores, que sempre foi muito crítico a esse modelo, os próprios estudantes e os funcionários administrativos, como têm reagido ao modelo? Olha aqui, esse modelo, eu fico achando, assim, eu sempre acho que a gente devia repartir a universidade não por funcionário, estudante e professor, mas por convicções ideológicas e científicas, alguma coisa como think tanks. A gente podia pensar isso como locais que as pessoas se agregassem pelas suas convicções de como que deve ser a ciência, a cultura e a arte, e não por estratificações burocráticas. E isso, de fato, dificulta muito a análise, porque acaba que entram fatores corporativos aí que não são do interesse do conhecimento e da cultura e da arte. Agora, eu acho que a insatisfação é geral. Sim. As universidades estão vivendo uma crise, a crise do país, corte de recursos, né? Uhum. Em que medida, digamos, a crise da universidade leva à mudança desse modelo? Ou ele reforça o modelo à procura de recursos para as pesquisas? Até agora, a gente não, embora apareça já, e até tem alguns eventos onde a CAPES foi confrontada com o fato de que você consegue aquilo que você mede. Se você está medindo quantidade, é a quantidade que você vai obter. Quer dizer, se você conseguisse medir qualidade, você certamente obteria qualidade. Mas como você está medindo quantidade, a resposta vai ser quantidade. Então, isto é uma coisa assim, eles batem bumbo, que aumentou a produção, que aumentou a citação, que aumentou mas isso aumenta de forma subordinada. Nem tudo que é pesquisa que interessa ao primeiro mundo seria pesquisa que nos interessa. Vamos dizer assim, no limite, o exemplo mais canônico disso é a produção da Embrapa, que teve que produzir nacionalmente porque o clima não é replicável. Claro. Então, nem os solos, nem nada. Então, os professores, os pesquisadores da Embrapa tiveram de trabalhar com a nossa realidade. Por que em termos sociais, a gente só pode trabalhar com modelos tradições e pesquisas europeias ou americanas? Às vezes elas são adequadas para a gente, mas pode ser que não sejam. Eu estou no finalzinho do programa e sempre termino o meu programa perguntando: o Brasil é maior do que suas crises, professora? Eu acho que é. Eu acho que nós não vamos dar conta de acabar com esse país, não. Nós vamos ser obrigados a contribuir e isso vai... Quer dizer, nós não somos obrigados, nós estamos fazendo isso porque queremos fazer. Mas o caso é que eu acho que o Brasil é maior que a crise. Sim. O Brasil é muito grande e tem muito recurso. E nós não vamos simplificar o Brasil com base em modelos simplistas de estudo, de universidade. Não vamos fazer isso, não adianta. Será passado a limpo ou não? Com a Lava Jato? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu acho que nós estamos caminhando para isso e eu acho até que isso é um caminho positivo.
Eu acho que nós precisamos... honestamente, eu não gosto de uma discussão moralista sobre isso, não, embora a questão moral seja verdade. O que eu acho que está acontecendo é a acumulação primitiva de capital. E não é só aqui no Brasil, não, é mundo afora. Haja vista a coisa de 2008, a crise de 2008, que foi produzida pelos grandes bancos. Os Citibanks da vida, os Lehman Brothers, foram eles que fizeram tudo que não podia fazer e jogaram o mundo na crise que jogaram depois. Então, quer dizer, isso aqui no Brasil não é invenção nossa, não. Perfeito. Professor, eu queria agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a universidade, sua dinâmica interna, a mudança no modo de processar o conhecimento e como tem influído na dinâmica tanto do ensino, da pesquisa e da extensão. Lembrando sempre que a universidade é fundamental para a formação ética e profissional dos nossos jovens e para o desenvolvimento do país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.